7 horas mais 34 minutos. Vai virar agora exatamente para 7h35. Bom dia para você. Manhã de terça-feira, hoje dia 11 de julho de 2023. Dados do censo 2022 apontou crescimento populacional em São Miguel do Iguaçu. Durante toda a semana passada, a gente estava comentando sobre esse assunto, né? Mas para entender melhor essa questão, o Jornal da Manhã Entrevista recebe o coordenador do censo da subárea do IBGE, Armed de França Uceinat. Espero que cheguei próximo do acerto do teu nome. Tudo bem? Tudo certo? Chegou certo, sim. Bom dia a todos aí da Bom dia, rádio. Armed. Bom dia, tudo bom? Que origem, Armed? Meu pai é libanês. Aí acaba saindo, né? Mas tranquilo, eu sei que é um nome mais complicadinho aí, eu não... Não, mas já deu pra pegar. Armed. Vamos lá, Armed. Bom, censo divulgado, havia uma grande expectativa, né? Uma das coisas que a gente sempre tem a noção numa cidade quando ela tá ficando um pouquinho mais inchada do que o normal é a dificuldade de moradia, questão de emprego, né? São todas essas questões que entram em pauta. Hoje São Miguel do Iguaçu teve um crescimento populacional de 13%. Em 2010 eram 25.770 pessoas mais ou menos. Em 2022 foram contadas 27.847. Aí é feito um cálculo, porque algumas pessoas não puderam ser encontradas em casas, aí o pessoal faz uma estimativa, calcula uma média de quantas pessoas estavam em casa, quantos domicílios tem, e com isso a gente estima que em São Miguel tenha 29.122 pessoas. Quase 30 mil pessoas. Quase, né? 30 mil pessoas. Aí até como eu estava comentando um pouquinho antes para você, né? Esses dados são importantes para a questão de fundo de participação do município, né? A verba que o município recebe para estar podendo fazer os investimentos, as políticas públicas e tudo. E São Miguel manteve na faixa que ele está agora, né? Que é um coeficiente de 1,4. Mas assim que passar de 30.500 pessoas, ele vai estar passando de faixa, que é o interesse aí de todas as prefeituras, né? Porque daí o município recebe mais verba para estar investindo. Interessante. Tem um motivo bem acentuado, né? De ter esse cálculo, né? Um dos pontos é esse. Essa mudança de faixa que pode trazer mais... Hoje São Miguel do Iguaçu, para mudar de faixa, precisaria chegar a quantos mil habitantes? 30.560. Aí como eu estava comentando, estava com 29 mil, né? Uhum. Então a gente colocando um crescimento aí de 13% ao ano, daqui uns 5 anos, 4 anos mais ou menos, é para estar passando dessa faixa aí. Né? Nós vamos superar a casa dos 30 mil. 30.500 aí. 30 mil. Conta uma das particularidades do trabalho de vocês em campo aqui em São Miguel do Iguaçu. As pessoas receberam bem vocês? Sim, a São Miguel, até aproveitar esse momento na rádio aqui, agradecer também o pessoal da rádio, por causa que eu vim aqui fazer umas 4, 5 entrevistas, isso ajudou muito para eu chegar na casa, a pessoa reconhecer. Teve casas que eu cheguei, o pessoal, eu tava ouvindo hoje de manhã quando você tava falando, avisando que ia vir. Olha, que legal. Então ajudou bastante. Teve muita casa que a recepção foi boa, que aí você conversa com a pessoa, ela já ajuda você a encontrar os vizinhos, já adianta o trabalho, né? Então São Miguel nesse sentido foi bem tranquilo, a gente teve bastante apoio, as pessoas que participaram do censo trabalharam super bem, né? A gente teve a Margarida e a Aline, que foram as nossas supervisoras, e deram sangue mesmo, foram a campo quando precisava, fizeram até a mais do que precisava ser feito para conseguir entregar. Então a participação da cidade no censo aí foi essencial para a gente conseguir concluir. Eu acho que uma das casas que vocês bateram que nunca tinha ninguém é a minha, cara, porque... Acabou não conversando? Não, e a gente passa o período todo fora, né? Um exemplo hoje, e aí é a vida de muitas pessoas, né, que a gente entende, e é interessante esse cálculo, mas hoje, por exemplo, vou trabalhar à noite também, então nenhuma chance para alguém do censo. E como que funciona isso? Porque essa não é só a minha realidade, é de muita gente. Eu percebi que em algumas residências, conversei com algumas pessoas do censo, que eles iam 3, 4, 5 vezes até
achar a pessoa. Sim. É muito importante que você tenha comentado isso, porque agora que os resultados do censo estão saindo, a gente vê muita pessoa, às vezes, tromba com a gente na rua, vê o uniforme e pergunta, pô, quando que vocês vão passar em casa? Já tá acabando o censo, saindo o resultado e não passou ninguém. Então é bom que as pessoas saibam como funciona, né? Em São Miguel foi encontrado 12 mil domicílios, mais ou menos, aproximadamente, 12 mil domicílios. Desses 12 mil, 10.680 estão ocupados. O restante, 1.369, não está ocupado, né? Então, como é que a gente faz? Tem esses retornos, a gente retorna várias vezes para tentar descobrir se tem morador ou não. Essa é a primeira etapa, porque às vezes você não encontra a pessoa, mas o vizinho sabe informar, essa pessoa está trabalhando o dia inteiro e tal. Então a gente só vai registrar ali que o domicílio tem morador, mas não conseguimos conversar com ninguém. E mais para frente, os estudiosos do IBGE, os estatísticos, eles fazem esse cálculo de ver quantas pessoas tem, quantos domicílios tem na cidade, quantos domicílios estão ocupados e quantos domicílios estão vagos. Aí faz uma média mais ou menos ali de quantas pessoas tem por domicílio e nesses vazios eles colocam essa estimativa, entendeu? Então, o que acontece? A gente calculou 27.850 pessoas. Foi para 29.120 por causa dessa estimativa, entendeu? Foi adicionado essa quantia, dá mais ou menos aí uns 1.600, mais ou menos, para a mais que foi feito da estimativa. Então a pessoa que não chegou a ser entrevistada diretamente, pode ficar tranquila que a matemática ali colocou ela no cálculo. Se fossem outros casos, eu iria dizer, pode ficar tranquilo que chega o boleto depois, né? Não, podem ficar tranquilo que as respostas dos censos também, todo mundo que participou respondeu, é tudo sigiloso, né? Tá saindo os resultados, mas sem indicar nome de ninguém, né? Então é assim que é feito. Porque é legal isso, Armete, porque traz uma perspectiva, né, para os municípios. E a gente vive aqui numa região muito particular, porque o agronegócio puxa e a maioria do espaço é dedicado às lavouras. Então, nós temos municípios, vários municípios e pequenos, se comparado com outras regiões do país. Só que é legal ver esse crescimento, porque até a gente estava conversando antes que em São Miguel do Iguaçu, do último censo 2010 para cá, a gente repara assim, que a gente estava conversando sobre a dificuldade de encontrar casa para alugar, né? Que é uma realidade hoje aqui, enfim, mas isso tem uma explicação, né? É um fenômeno que a gente percebe bastante. A gente teve um aumento de 30% dos domicílios, então teve bastante casas sendo feitas. Mas uma coisa que acontece não só em São Miguel, mas em bastante cidade da região, é que as famílias, né, o pessoal que era criança no censo de 2010 agora já está ficando mais velho, já está saindo da casa dos pais, fazendo a própria casa, tendo o seu próprio domicílio. Então a gente pode perceber que em 2010 a média era de 3,2 habitantes por domicílio. Agora a gente teve uma média de 2,72. Então, apesar de ter mais domicílios, a gente tem menos moradores por domicílio, porque acontece esse fenômeno mesmo da família se separar, no sentido de que o filho vai morar sozinho, casa, vai buscar sua própria casa, tudo, né? E então esse é um fenômeno que a gente teve aqui. E a diminuição das famílias também, né? Isso. Não tem famílias mais como antigamente de vários filhos. E isso vem gradativamente, né? Então, a tendência de ter duas pessoas apenas numa casa é bem grande. E tem um ponto positivo que eu acho disso, que é o fato de a permanência, né? Isso. Aqui no município, né? Então isso ajudou, quer dizer, o município está apresentando recursos para que essas pessoas permaneçam aqui, né? Isso, porque para o município é bom, né? Não só pela questão da verba que a gente comentou, mas é um indicativo de que tá tendo investimento, tá tendo o porquê das pessoas ficarem, né? Que seria um trabalho, condições de vida, e nesse sentido São Miguel tá progredindo. Esse crescimento de São Miguel, ele é similar aos dos outros municípios aqui da microrregião, que estou considerando os 8 municípios aqui. Aqui, a gente tem aproximadamente os 8 municípios mesmo que fazem parte aqui da nossa região do censo, né? E ficou na média, acho que São Miguel, como eu comentei, ficou em 13%, né? O crescimento. A faixa ali, a média ficou de 11% a 14% dos municípios. Teve um município que cresceu bastante, que foi o de Medianeira, cresceu quase 30%. E Foz do Iguaçu acaba tendo uma porcentagem
porcentagem um pouco menor por ser uma população maior, né? Então tem que crescer muito para ter uma taxa percentual de crescimento grande. Então São Miguel ficou na média ali dos municípios daqui da região. Todo mundo, de certa forma, cresceu junto. E qual os dados específicos que são coletados lá? Tem questão de faixa etária, tem questão de sexo? Sim, todas essas informações tem, além disso, né, tem questão de trabalho, de estudo, de quanto tempo mora na cidade, se é estrangeiro, tudo isso entra na pesquisa. Mas são dados que o censo ele vai plotando os resultados aos poucos, os estatísticos vão fazendo as contas e vão lançando os resultados aos poucos, né, no decorrer dos anos. Então, são valores, são dados que eu até não pode ficar comentando porque ainda não foram oficialmente divulgados, né? Mas tudo isso todas as perguntas que foram feitas na pesquisa estão sendo plotadas e vão sendo divulgadas de acordo com o tempo. Que interessante. Então a gente vai ter gradativamente esses dados sendo divulgados nesse momento. O dado principal, que é o número de habitantes, se cresceu ou não, e aí começa os demais. O número de habitantes é um dos dados mais importantes, é o dado mais importante, né? Por causa que entra na questão realmente a verba que o município vai receber, né? Então, para ter todo aquele planejamento da prefeitura, para saber como que vai funcionar os investimentos, as políticas públicas, é o primeiro dado que a gente, né, mais valoriza, assim, né? Eu me lembro que marcava muito essa divulgação do IBGE, por exemplo, que cidade tem mais homens, mais mulheres, né? Aquelas cidades tinham proporções 70%, por exemplo, né? Então... Aqui eu sei que é um dado que o pessoal costuma gostar de saber, né? Aqui em São Miguel tem mais mulheres do que homens. São 14.100 mulheres contra 13.700 homens. Tá próximo, bem próximo, dá 400 de diferença. Mas tem mais mulheres do que homens aqui em São Miguel. Tem 400 mulheres a mais. Isso, exatamente. 350 ali para arredondar mais. 350, então 350 mulheres a mais do que homens. Isso já serve para uma manchete. Já dá manchete, como diria aquele um. Mas é interessante isso, né? A gente começa a ter uma noção, né? E se você falar na questão do comércio, é muito interessante ter um dado desse, né? Com certeza, absoluto. Você sabe, a maioria dos produtos ali, roupa, tudo, você sabe como direcionar melhor, né? E inclusive uma das coisas que a gente sempre incentivava durante o censo, né, argumentava, era que a resposta à participação da pesquisa ajudaria os comerciantes, né? Para você ter noção se compensa em instalar uma empresa aqui, uma empresa ali. Todos esses dados vão estar disponíveis para você saber a faixa etária das pessoas nessa região. Então você sabe que ali compensa fazer um colégio, por exemplo, ali compensa abrir um mercadinho, uma farmácia. Tudo isso o censo fornece para as pessoas. Isso é um recorte bastante interessante, sem dúvida nenhuma. Bom, agora foi finalizado totalmente o trabalho do censo e só resta então a divulgação gradativa que acontecerá desses itens mais perguntados. Por enquanto, a divulgação apenas do número geral de habitantes do município. E São Miguel do Iguaçu, vale destacar, como disse aqui o Armete, aumentou em 13%, né, a questão da sua população. Essa questão aí que você comentou que está finalizando o censo, né? A equipe que participou do censo, ela já está praticamente toda desligada. Tem mais eu e mais 2 funcionárias lá, são temporários, né? E agora quem está fazendo a pesquisa é o pessoal lá do Rio, né, da sede principal ali do IBGE, que é onde estão os estatísticos que estão fazendo os cálculos para mostrar os resultados. Mas o nosso trabalho realmente, propriamente dito, foi finalizado já. Bom, o IBGE tem vários trabalhos de coleta de dados e informações. Você já tem um próximo trabalho na pauta? Então, o IBGE, o censo, ele é uma pesquisa temporária, mas ele tem outras pesquisas contínuas, né, que estão sempre acontecendo. Então tem uma equipe de funcionários no IBGE, inclusive tem um edital aberto para as pessoas se candidatarem e participarem, que é para esse cargo temporário que fazem as pesquisas contínuas. Então pesquisas econômicas, faz essa atualização do censo do decorrer dos anos. Tudo isso está em andamento agora, sim, o pessoal está fazendo, entrando em contato com as empresas para ter uma noção de rendimento financeiro. Tudo isso está andando agora. E é importante
não vou fazer trocadilho, mas do bom senso das pessoas para receber vocês em todos os sentidos, porque, cara, esses dados, eles são preciosos no sentido de questão do comércio, no sentido de o próprio que você disse, né? Em determinada região, se você percebe que ela está recebendo, a gente vai pegar um exemplo aqui da Uniguaçu, né? Quanto que se transformou com a faculdade ali, né? Então se tornou uma região mais próspera, né? Mais ativa pela circulação de pessoas e pela estrutura que se fez ali. Então, a partir disso, se você tem um recorte dessa região, você consegue ter uma prospecção bem mais assertiva, né? Isso. E vale reiterar que todas as informações que as pessoas passam por IBGE são sigilosas, então é mais uma questão de estudo mesmo, estatística, para a gente saber ter um conhecimento da realidade do Brasil, né? Saber como que as coisas estão, como que as coisas funcionam e poder calcular aí como que vai ser, né? Ter uma estimativa de como que vai estar sendo daqui a um tempo. Bom, é o que a gente imagina e aguarda agora para ver o resultado final em termos de país, né? Boa notícia que São Miguel do Iguaçu segue crescendo, pode mudar de faixa nos 5 anos se mantiver este crescimento, e todos os municípios da nossa região, com destaque aqui para Medianeira, né? Que a gente já sabia que por tudo que está acontecendo lá, né? Em sentidos de chegar a empresas e tudo mais, talvez a cidade satélite, a gente pode chamar aqui, da nossa micro-região, mas São Miguel do Iguaçu nesse crescimento e prometendo mais. Bom, recebemos aqui no Jornal da Manhã entrevista o coordenador do censo da subárea do IBGE, Armed de França Husseynat. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, na sequência tá chegando o Diego Soares com o esporte. Eu volto a partir das 11 da manhã com o Em Dia pela Radional e o Em Dia do Esporte a partir do 12h15. Nós se encontramos lá. Jornal da Manhã. Esportes. 7h51, faltando 9 minutos para as 8 da manhã. Valeu, Alessandro.